Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmo, capítulo 15. Salmo 15. Salmo 15. Salmo capítulo 15. Oi. Melhorou. Salmo 15. Todos acharam? Verso 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então veja a pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? E o Senhor aqui no verso 2, ele vai dizer para nós quais são as características daqueles que vão habitar no Monte Sião. Olha o verso 2. Quem anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Olha o verso 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Então veja só, isso aqui é muito importante, queridos, porque veja que a Bíblia dá características daqueles que vão suportar o período de angústia. Lembra que a Bíblia mostra em Apocalipse 14 e no capítulo 7, um grupo que a Bíblia chama de 144 mil. Esse grupo, onde é que ele é apresentado? Eles estão onde, no capítulo 14? Sobre o Monte Sião. Então eles estão sobre o Monte Sião e eles estão com o Cordeiro ali no Monte Sião. Mas a pergunta é, quem são esses? Quem é que vai habitar realmente no Monte Sião? É justamente aquele que fala a verdade em seu coração, que não difama o seu próximo e todas essas características. Mais à frente temos outro salmo que vai trazer a mesma essência. Veja o capítulo 24 agora. Veja só que coisa interessante. Salmo 24, verso 3. Diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, quem sobe no monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, a Bíblia mostra as características daqueles que irão estar no Monte Sião. Então, esse 144 mil, nós sabemos que eles farão parte daqueles que receberão a chuva serôdia, que é justamente o que nós estamos falando aqui toda semana, todos esses dias que estivemos aqui. E esse grupo, que eu creio, em nome de Jesus, nós estaremos lá. Esse grupo, eles vão participar da chuva serôdia, mas veja as características que Deus vê neles. Eles não falam mal, não difamam o próximo. Isso é muito importante. Não difamar o irmão. Nós sabemos que é muito comum, infelizmente, né? O falar mal. Então, isso é uma coisa que deve ser vencida pelo povo de Deus. Se você parar para observar, a característica principal ali, logo no início, quando começa a falar dos 144 mil, ele diz assim: eles não têm mácula onde? Na boca. Por que isso? Porque olha como é importante a gente ver a mensagem de Cristo. Porque, naturalmente, isso é do coração humano. Quando a gente começa a perceber o padrão da verdade,
Se Cristo não habitar realmente em nós, o que é que nós iremos fazer muitas vezes? Comparar o padrão com a nossa vida muitas vezes e a gente vai acabar ficando triste e depois o que é que a gente faz? Compara com os irmãos. E normalmente quando a gente compara o padrão com os irmãos, o que é que acontece? Olha aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo outro, e nós não devemos fazer isso. Porque veja que Deus poderia falar muitas coisas sobre os 144 mil, poderia ou não poderia? Mas uma das coisas principais é que ele diz, eles não têm mácula em sua boca. Ou seja, eles não mentem, não difamam o seu próximo, ou seja, lá na língua deles, Jesus Cristo também purificou a língua dessas pessoas. E nós vivemos numa época em que cada vez mais Satanás tem trabalhado. Olha que coisa interessante, queridos. Um dos pecados que Satanás mais também tem trabalhado para trazer para as pessoas é o pecado da mentira. E por que Deus faz questão de falar sobre a questão da língua? Porque veja o seguinte. Imagine que o tempo de angústia vai começar amanhã. Imagine que vocês vão sair daqui amanhã e por algum motivo, quando chega no final do dia amanhã, começa o tempo de angústia. Só uma situação imaginária. E a situação é, começou o tempo de angústia e começou a perseguição. Por que Deus fez questão de dizer que essas pessoas não têm mácula em sua boca? Sabe por quê? Satanás, ele sabe que um dos maiores temores do ser humano é por duas coisas. Pela própria vida e pelo quê? Quais são os dois maiores temores da vida do ser humano? Primeiro é perder a própria vida. E qual é a segunda coisa que o ser humano mais teme? Se o ser humano não morre, qual é a segunda coisa que ele mais tem medo? Sofrimento. De ele próprio sofrer e de ver os familiares sofrendo. Satanás sabe disso. Se você for ler, anote isso por favor. Testemunhos para Ministros, capítulos 66 e 67. Isso é extremamente importante, o que a gente vai falar agora. Testemunhos para Ministros, capítulos 66 e 67. O que eu vou falar agora é uma coisa muito forte. Testemunhos para Ministros, capítulos 66 e 67. O que eu vou falar agora é apenas para os adventistas, porque são informações, digamos assim, de dentro. 66 e 67. Testemunhos para Ministros, lembrando, é Testemunhos para Ministros, porque tem um outro livro chamado Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Então, se você for para esse livro, você não vai encontrar isso no capítulo que eu estou dizendo, que é o capítulo 66 e 67. Veja só. Quando Ellen White escreveu o livro Grande Conflito, teve uma parte do Grande Conflito pequena, que a própria Ellen White falou assim, olha, retira isso. Tira essa parte. E essa parte que ela pediu para retirar, não foi porque ela não queria que ninguém soubesse, nada disso. Mas o conteúdo do que estava ali ficou registrado em Testemunhos para Ministros. Porque como aquilo ia para o mundo todo, ela achou por bem que aquela sessão ali ficasse apenas mais reservada para os adventistas. Por quê? Porque nessa sessão, no capítulo 66 e 67, foi uma reunião, olha só que coisa interessante, foi uma reunião entre Lúcifer e os demônios. Só que a pauta principal da reunião eram os guardadores do sábado. E o que Deus fez? Deus permitiu Ellen White contemplar a reunião e registrar as falas de Lúcifer. E aí ela registrou. E as coisas que ele fala ali, queridos, Satanás bem sabe tudo que se passa no coração de um ser humano. Ele estuda, na verdade, o coração. Ele não pode ler pensamentos, mas ele vê as reações de cada pessoa. Ele vai estudando para saber o que é que você teme, o que é que você não teme, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E aí o que acontece? Numa dessa parte, que ele fala ali, na reunião dele, sobre os guardadores do sábado, tem algumas coisas que são muito interessantes que ele fala. Eu não vou projetar nada aqui. Eu peço que você leia. Se você quiser ler ainda hoje, você pode ler. Na internet você encontra. Ou no aplicativo, talvez. Mas tem uma parte que ele diz o seguinte.
Quando nós começarmos a fazer isso, essas coisas, né, a perseguição e tudo isso, que usarmos nosso braço direito, muitos dos que hoje estão nas fileiras dos guardadores do sábado passarão para as nossas fileiras pelo medo de que lhes falte alimento e vestuário. Olha só. Alimento e vestuário. Aí depois ele ainda diz assim, vamos fazer com que eles, olha só o que ele fala, vamos fazer com que eles se encham de terras e bens e muitas coisas ali, para que eles não tenham o quê? Exatamente. Ocupem eles. Isso ele falando para os demônios. Ocupem eles. Ah, eles têm mensagem de vida no campo? Enche eles de trabalho. Eles vão pensar que eles estão no campo, estão fazendo a obra de Deus mesmo, então enche eles de coisa. Certo? Aqueles que já têm terras, encham eles de mais coisas. E provoquem neles, né, o sentimento de orgulho e tudo isso de ganhar, do ganho, cada vez mais. Eu preciso ganhar, preciso ganhar. E fora muitas outras coisas que ele fala. E você vai ler isso quando você for ver lá no capítulo. Então, Satanás ele sabe muito bem como enredar. E se nós não estivermos realmente com Cristo habitando em nós, nós iremos ser tentados diversas vezes a mentir. Por que Deus fez questão? Olha, Deus poderia falar muitas coisas sobre os 144 mil. Pare para pensar aí. Enoque. Deus poderia falar muita coisa sobre Enoque? Poderia ou não poderia? Poderia. Poderia falar homem íntegro, justo, santo, piedoso, tal. Poderia falar um monte de coisa. Deus resumiu assim, ó. E Enoque viveu 65 anos, teve um filho. E andou Enoque com Deus 300 anos e já não era. Pouca coisa. Deus poderia também falar muitas coisas de outros homens. Poderia ou não poderia? Poderia. Sobre os 144 mil. Pare para pensar. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre os 144 mil. Não vamos entrar se ele é literal, se não é. Eu quero entender essas pessoas. Veja que serão pessoas que vencerão o pecado. Passarão por um tempo de angústia sem intercessor. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca passou por isso. Vão vencer todos os pecados, vão conseguir ter todo o império do mundo contra eles, e ainda assim vão suportar a angústia mental, não sabe se foi perdoado completamente, aquele medo, será que vai valer a pena essa perseguição, será que não vai? E aí, pense só. E no final eles vão vencer. Deus poderia falar muita coisa sobre eles. Mas a característica principal que Deus quis dizer é, eles não têm mácula em sua boca. Isso deveria nos dizer muita coisa. Por quê? Porque Deus sabe que uma das coisas que mais seremos tentados é mentir. É mentir. Porque imagine, quando você está com a sua família em jogo, Satanás vai colocar isso na sua frente. Alguém já leu o livro dos Mártires? Pronto. Eu vou contar de uma história aqui, que é mais ou menos assim. Uma mãe estava com seus filhos ali, e então homens chegaram e queriam forçá-la a renunciar à fé dela. Só que ela tinha, se não me falha a memória, ela tinha 3 filhos, se eu não me engano. E eles começaram a dizer, você tem que renunciar à fé, à sua fé, e tem que confessar a nossa fé. E ela disse, eu não vou fazer isso. Não vou negar o meu Salvador. Aí ele falou, não vai. E aí pegaram o primeiro filho dela. E assim, não vou descrever tudo, né? Mas pegaram o primeiro filho dela na frente dela. Você não vai confessar? Ela, não. Quando começou a barbárie com o filho dela, ela disse, meu filho, não negue o Senhor Jesus. Daqui a pouquinho nós estaremos juntos. E eles fizeram tudo o que fizeram com o filho dela, na frente dela, e aquele filho foi embora. Né? Morreu. Vai confessar? Não vou. O próximo, pense, um por um na frente de uma mãe. Ela poderia dizer o quê? Não, nós não somos cristãos. Poderia ou não poderia? Poderia. Ela poderia dizer assim, tá, eu vou confessar, mas só vou falar, não, Deus sabe do meu coração, eu não tenho nada a ver com essa fé, mas eu vou dizer porque meus filhos vão morrer, eles vão matar meus filhos, não quero que meus filhos morram. Meus filhos ainda têm muita coisa que eu quero ensinar para eles. Poderia ou não poderia? Quando Nabucodonosor erigiu a estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego não poderiam dizer assim, vou fingir que eu só vou fazer assim, ó. Vou só ficar assim e vou me abaixar. Poderia ou não poderia? Poderia.
mas aquilo se constituiria em mentira. Mentira. Aí o que foi que a mulher fez? Chegou para o outro filho e falou, meu filho, não negue. Não negue. E aí o filho começou a tortura na frente da mãe, né? E as mais atrocidades possíveis, as maiores possíveis. E a mãe disse, não negue. E aí eles perguntaram, né? Vai negar? Vou. Negar a fé deles, né? Não a fé dela. E aí pegou o seu último filho e ela disse, filho, fica calmo. Daqui a pouco você vai ver mamãe. E aí matou o filho dela e por fim matou ela. Isso, queridos, quando nós olhamos para isso, você vê, essa foi uma situação extrema. Porém, tudo que você for ler, se um dia você for ler algum livro que fale sobre essas coisas, o Espírito de Profecia diz que nem nas nossas imaginações mais assim terríveis, a gente não consegue nem chegar nem perto. Não conseguimos chegar nem perto. Então, por isso que Deus mostra que essas pessoas, elas estão tão arraigadas em Jesus, que ainda que aconteça esse tipo de coisa, elas não vão mentir. Elas não vão esconder a sua fé. Porque muitas vezes esconder a fé também é mentir. Então, elas não vão esconder. E por que nós estamos falando sobre tudo isso? Sabe por quê? Porque o que nós vamos falar agora sobre a chuva serôdia, o Espírito de Profecia diz que é a chuva serôdia também que prepara o povo para subsistir a esse tempo. Para suportar tudo que a gente vai passar sem negar o nosso Senhor Jesus. Agora veja só o que é que ele vai dizer aqui, nesse mesmo livro A Promessa do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, agora, quero mostrar-lhe que é a misericórdia de Deus, que esse derramamento especial do seu Espírito não venha sobre aqueles que estão acariciando o pecado. Quero que você observe esse ponto ao orar pelo derramamento do Espírito, e quero que veja que é a misericórdia especial de Deus, que Ele não responda diretamente essas orações a nenhum de nós que estejamos acariciando pecados. É a misericórdia de Deus, vamos ver isso. No capítulo 12 de Hebreus, versículo 29, é declarado, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E você se lembra no relato de Êxodo 19, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, os rigorosos mandamentos em relação à aproximação do povo ao monte. E lembra no versículo 18, o Monte Sinai estava todo em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça dele subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Todos lembram, né? Quando Deus desceu no Sinai, o que aconteceu com o Monte Sinai? Começou a pegar fogo. Porque Deus é o quê? Um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Agora, veja só isso. Êxodo 24, 17. Anote essas passagens também, se você estiver anotando. Porque diz assim, ó, a aparência da glória do Senhor era como o quê? Um fogo consumidor. Então, repare, a glória do Senhor é como um fogo consumidor. E nós queremos o quê? Quando nós falamos em ter o caráter de Deus em nós, a Bíblia também chama do caráter de Deus de quê? Da glória de Deus. Agora veja, e a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E você se lembra de como o povo ficou assustado e os comandos explícitos dados a eles por Deus para que não ultrapassassem uma certa linha e que não se aproximassem da sua presença imediata e que, se o fizessem, seriam destruídos imediatamente. Quando Moisés desceu do monte, o povo não pôde olhar para o seu rosto em sua condição pecaminosa. Só Moisés descer do monte, a face de Moisés, o povo nem sequer conseguiu o quê? Nem contemplar a face de um homem. Já para eles já era difícil, porque a glória do Senhor estava ali manifestada em Moisés. Agora, olha só, o propósito de Deus é que o pecado seja destruído e sua presença revelada, sempre e em todos os lugares, destrói o pecado. Sua presença revelada, sempre em todos os lugares, destrói o pecado. O pecado não pode entrar na presença de Deus. É totalmente impossível que isso aconteça. E aquele em quem o pecado é encontrado na presença de Deus, ao destruir esse pecado, a própria pessoa é destruída, porque o pecado está profundamente enraizado nele. É sua essência, da coroa da cabeça à sola dos pés por completo. Agora, é absolutamente impossível separarmos o pecado de nós mesmos. Deus pode fazer isso. Deus pode tirar o pecado de nós, mas Ele não o fará contra a nossa vontade. Quando Ele nos diz que aquilo é pecado,
e que ele deseja removê-lo, devemos consentir com isso, ou não será removido. Quando fogo e enxofre são invocados do céu, será simplesmente a glória da presença de Deus que destruirá os pecadores. Eles não podem permanecer diante dele. Agora vem a pergunta: quem irá permanecer? E a resposta está justamente em Isaías capítulo 33. Vamos dar uma olhada em Isaías 33. Quem vai suportar esse grande momento? Vamos ver isso. Quem são essas pessoas que vão passar, inclusive, por momentos mais terríveis do que essa mãe, e ainda assim vão conseguir ser fiéis, mesmo vendo possivelmente seus familiares a sofrer, ou a própria pessoa em si a sofrer? Isaías capítulo 33, versos 13 a 16, diz assim: Ouvi, vós que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Olha isso. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo presente, o que tapa seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Então, quem é esse? Olha a pergunta que a Bíblia fala. Quem vai suportar, quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Ou seja, esse fogo consumidor, a Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Então, quando a chuva serôdia vier, é a presença pessoal do próprio Deus em sua plenitude. Mas imagine só, você ora pela chuva serôdia, digamos que ainda há ali, por exemplo, você ainda é uma pessoa arrogante, ou você é uma pessoa que mente para outros, e você está pedindo o derramamento do Espírito Santo, e o Espírito está mostrando para você aquilo, mas você ainda rejeita aquilo. Você diz: não, Senhor, eu não faço isso, ou então você está cego para a sua própria condição. Se você falasse assim: Senhor, eu quero participar do alto clamor, derrama a chuva serôdia sobre mim hoje, na plenitude. Se Deus atendesse a sua oração nesse exato momento, o que aconteceria? Você seria consumido no mesmo momento. Você percebe a misericórdia de Deus? Por isso que Deus não pode fazer isso. Ele quer fazer ou não quer? Ele quer, mas Ele não pode fazer isso. Porque se Ele fizer, nós morreremos. Por isso que quando a glória do Senhor descer, por isso que Ele diz assim, ó, os pecadores de Sião se assombraram. Veja que Ele não fala do mundo. Ele fala de onde? De Sião. Não é o mundo que se assombra primeiramente. São as próprias pessoas que estão em Sião. O Espírito de Profecia, em eventos finais, fala que quando o anjo destruidor começar a passar pela terra, onde é que ele começa? Por dentro. Pelos anciãos. Ele começa pelos anciãos. E assim por diante, fazendo a varredura por toda a igreja. E aí depois ele vai para fora. Então por isso que a Bíblia diz, os pecadores de Sião se assombraram. E aí vem a pergunta, quem dentre nós vai habitar com as labaredas eternas? Porque quando realmente Deus olhar e ver que Ele já tem um povo pronto, a chuva serôdia vai ser derramada. Só que a chuva atinge a todos. Como assim a chuva atinge a todos? Quando você vê um campo de trigo, e aí você vê uns trigos que já estão prontos para receber a chuva para amadurecer, e você vê outros que não deu muito certo. Quando a chuva cai, ela só bate naquele que está pronto, ou ela desce e todos são afetados? Todos são afetados. Mas aqueles que estão prontos, eles recebem a chuva e amadurecem por completo. Mas quem não está pronto, também recebe a chuva. Mas de que forma? Como que vai ser? Vai ser uma chuva fresca e suave? Ou para eles vai ser como fogo e enxofre? Percebe? Então, quando chegar o tempo da chuva serôdia, uns vão receber a chuva e vão dar o alto clamor. Eu digo aquela chuva mais potente, né? Mas outros, o que vai acontecer?
vão começar a receber as pragas. Os de dentro também vão receber as pragas. Então isso é muito importante, queridos. Quando nós falamos de chuva serôdia, chegará esse momento. O Espírito de Profecia chega a dizer que ela viu aqueles que guardavam o sábado e o abandonaram. Ela diz que esses ululavam de agonia. Tinham mais agonia do que os outros. Percebe? Então, por quê? Por qual motivo ela vê isso? Porque não se engane, queridos, pode ser um de nós. Deus queira que não. Mas, quando o anjo fala assim, ó, esses são os que guardaram o sábado e o deixaram, é porque no tempo de angústia, muitas pessoas, quando a coisa começar a acontecer, o próprio Satanás sabe. Eles estão lá, mas eles não são completamente sinceros com Deus. Eles não buscam o bastante. Quando eu apertar minha mão, muitos deles vão passar para o lado de cá. Satanás sabe disso. E o próprio Espírito de Profecia disse isso, infelizmente, né? Essa não deveria ser a realidade, mas ela diz assim, ao aproximar-se a tempestade, veja que ela nem diz a tempestade em si, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa dos que agora têm professado a mensagem, fé na mensagem do terceiro anjo, abandonará as fileiras. Que terrível. Eu não quero fazer parte desse grupo. Eu creio que ninguém quer. Mas nós já estamos no tempo da chuva serôdia, sim ou não? Quando foi que começou a estação da chuva serôdia? Em Minneapolis, há 135 anos atrás. Deus já está derramando a sua chuva sobre o seu povo? Sim. Todos aqueles que estão buscando... Lembra que nós lemos ontem? A chuva serôdia está vindo sobre aqueles que são puros. Mas nem todos estão recebendo essa chuva. Por isso a importância, queridos. Por mais que nós estejamos aqui reunidos e falando essas mensagens e vendo o poder de Deus através das mensagens... Para acordar, viu? Misericórdia. É bom que acorda. Estranho. Voltando. Não, ele não chegou a entrar não, foi só para deixar o gosto mesmo. Sim. Então, retornando, né? Quando nós estamos aqui nesse congresso, até com os mosquitos na boca e tudo isso, as experiências boas que estamos passando, é muito bom passar por tudo isso. Mas imagine que eu volto para casa e tudo isso fica aqui. Será que vai valer a pena esse congresso? Não vai valer a pena. Mesmo que você tenha uma experiência que você até chore aqui, e você diga, Senhor, que coisa poderosa. Mas se isso não se traduzir na sua casa, você percebe que vai se repetir a história de Ezequiel 33? Filho do homem, você para eles é como uma canção de amores. Tem canções que a gente ouve e a gente chora, sim ou não? A gente chora, e a gente gosta do cantor, e enfim. Mas nós precisamos buscar por nós mesmos, porque a chuva serôdia está vindo. Testemunhos para ministros também, na página 507, a Ellen White fala assim, a chuva serôdia, por estar descendo, ela fala assim, pode ser que alguém do seu lado esteja recebendo a chuva e você não está nem percebendo. Por quê? Porque, de primeira forma, ela não vem de forma visível. Você não está vendo aquela pessoa saindo com o rosto iluminado, pregando e tudo isso, mas ela está recebendo a mensagem que traz a chuva serôdia. Então, ela está recebendo a chuva serôdia. O momento que você está ali lendo, se consagrando, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Então, é muito importante, queridos, a comunhão individual. Mesmo que você seja casado, você pode ler com seu esposo, com sua esposa, mas tem que ter o seu momento com Deus. Cristo se casou com você, individualmente. Mas minha esposa não quer estudar. Mas meu marido não quer estudar. Estude. Receba a chuva serôdia. Quem sabe seu esposo ou sua esposa vai ver o seu rosto resplandecendo de santa consagração e vai receber a mensagem através de você. Então nós precisamos garantir que a nossa vida vai estar de acordo com esse texto. Que quando as labaredas eternas descerem, nós não seremos queimados. Mas poderemos ser como aquele carvalho, como aquela sarça. Deus desceu, a sarça pegava fogo, mas queimou? Não queimou. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero pegar fogo sem queimar.
É isso que eu quero. Então veja só, vamos continuar. Agora nós vamos entender isso na experiência dos discípulos, na chuva temporã. Ele pergunta, qual foi a experiência dos discípulos como preparação para esse derramamento? Vamos ler um breve relato sobre isso. Durante 10 dias, os discípulos, aqui agora é o Espírito de Profecia. Durante 10 dias, os discípulos oraram antes que a bênção do Pentecoste viesse. Foi necessário todo esse tempo para levá-los a compreender o que significava oferecer uma oração eficaz, aproximando-se cada vez mais de Deus, confessando seus pecados, humilhando seus corações diante dele e, pela fé, contemplar a Jesus e ser transformados à sua imagem. Então vamos ver o que é que eles precisaram fazer e agora nós vamos entender isso. Gente, pare para pensar o seguinte. Nós estamos falando de pessoas. O que é que eles precisaram fazer, os discípulos? Se humilhar, confessar seus pecados, contemplar a Jesus e ser transformados à sua imagem. Todos entenderam isso? Mas nós não estamos falando de pessoas que nunca ouviram a mensagem. Estamos falando de pessoas que andaram com Jesus 3 anos e meio. E essas pessoas, depois de verem Jesus, de expulsarem demônios, expulsou ou não expulsou? Quando ele estava ali em Atos, eles já tinham expulsado demônios? Já. Eles já tinham, inclusive, pregado o evangelho para muita gente, sim ou não? Já. Já tinham feito muitas coisas por Cristo, tinha ou não tinha? Mas eles estavam prontos para o derramamento do Espírito Santo? Não. Se o Espírito Santo fosse derramado sobre Pedro, naquele período que ele negou Jesus, o que aconteceria com Pedro? Morreria. Então, mesmo andando com Jesus ali, fisicamente durante 3 anos e um pouquinho mais, eles não estavam preparados. Deus não podia derramar o Espírito Santo sobre eles, por misericórdia. Então eles humilharam seus corações, contemplaram Jesus, confessaram seus pecados, e aí sim, quando foram transformados à imagem de Jesus, aí sim, eles estavam prontos. Pergunta, demora para ser transformado à imagem de Jesus? Então, essa é a pergunta. Quanto tempo foi necessário para eles? Para estar prontos para quando a chuva descesse, e olha como ele desceu em línguas de fogo. Quando as labaredas desceram, 10 dias foram suficientes. Uau! Às vezes a gente pensa, né? Vai demorar tanto, Senhor. Tem tanto coisa. Mas quando eles realmente se dispuseram a buscar e realmente confessar seus pecados, e um confessar para o outro, olha, meu irmão, eu pensava isso de você, eu pensei isso, isso e isso. O que aconteceu? Em 10 dias, todos eles estavam prontos. Será que demora? Será que Deus quer fazer em mais de 10 dias ou em menos de 10 dias agora na chuva cerúlea? Muito menos. A demora é de quem, então? A demora é porque, mesmo eu sabendo disso, eu não consigo pedir perdão a uma pessoa que eu fiz mal. A demora é porque eu sei de tudo isso, mas mesmo sabendo de tudo isso, eu não consigo dar um tempo de qualidade para Deus. Essa é a demora. A demora não é de Deus. E agora veja, quando você olha para os discípulos, eles tinham problema uns com os outros. Estavam reunidos, estudavam juntos, mas um tinha problema no coração, sabe? Vou dar um exemplo. Lembra quando o homem chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu trouxe ao Senhor meu filho porque eu pedi para os seus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. Jesus falou o que para os discípulos? Quando eles perguntaram, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Quem lembra qual foi a resposta de Jesus? Mas Jesus diz a causa. Por causa da pouca fé, por causa da incredulidade. Mas quando você vai para o desejado, você já leu o porquê que ela fala aquilo ali? Você já viu o porquê? Sabe por quê? Quantos discípulos Jesus levou para o Monte da Transfiguração? 3. Quantos discípulos normalmente estavam no círculo mais íntimo de Jesus? Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Mas Jesus tinha quantos discípulos? 12.
chamou Pedro, Tiago e João, não me chamou? O que é que eles têm de especial que eu não tenho? O mesmo sentimento que teve em quem? Em Lúcifer no céu. Lembra que ela disse que quando Deus chamou seu filho para fazer as reuniões, Lúcifer disse o quê? Por que eu não sou chamado? Eu também quero participar dos concílios secretos. Também quero participar. E aí eles ficavam assim, um contra o outro. Ah, porque... Ou seja, rixa no coração. Jesus não poderia trabalhar com eles perfeitamente com isso no coração. Se o Espírito Santo descesse sobre eles, eles seriam fulminados. Então eles ficavam assim, ah, mas fulano, isso... Ficava... Na Bahia a gente usa um termo, né? Não sei se esse termo é geral. Na Bahia a gente fala assim, picuinha. É assim que eles estavam, assim, um com o outro. Ah, mas isso e aquilo. Ou seja, muito provavelmente ficavam comentando coisas assim, sabe? Comentando de um com o outro, comentando. Como que o Espírito Santo vai descer sobre uma igreja assim? Não vai. Então, agora veja. Justamente quando eles se juntaram e confessaram, olha, eu falei isso, isso e isso. Eu penso isso, isso e isso de você. Oh, meu irmão, eu te perdoo. Você sabia que, lembra, inclusive tem até esse vídeo no YouTube, foi mostrado a Ellen White justamente isso, que se aqueles homens naquela época tivessem feito exatamente isso, Jesus teria voltado. E quando o anjo mostrou para ela e disse, olha, eles são orgulhosos demais para fazer isso, o que aconteceu com a Ellen White? Começou a chorar, porque ela ficou sabendo ali que ela não ia ver Jesus tão cedo em vida. Então, que decepção, né? Mas justamente foi isso que aconteceu. Mesmo homens que já trabalhavam na obra, que já tinham até expulsado demônios, que já tinham feito tantas coisas, ainda precisavam humilhar os corações e contemplar Jesus, mesmo andando com Jesus 3 anos e meio. Agora, se eles precisaram disso, quanto mais a gente, hoje. Olha só, agora quero que você pense nisso. Esses discípulos estiveram com Cristo por 3 anos e meio, o viram após sua ressurreição, sentaram e conversaram com ele, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Mesmo após sua ascensão, antes que essa bênção especial pudesse vir sobre eles, foram necessários 10 dias de confissão e arrependimento, para que não fossem o quê? Consumidos por essa bênção. Agora, olha o que o Espírito de Profecia diz sobre nossa condição. Foi-me mostrado que práticas impuras, orgulho, egoísmo, glorificação própria, fecharam a porta do coração, até mesmo daqueles que ensinam a verdade aos outros, de forma que a desaprovação de Deus está sobre eles. Não pode algum poder renovador tomar conta deles? Eles caíram vítimas de uma doença moral que é incurável, porque eles mesmos recusaram ser curados? Olha o que ela viu. Pessoas que ensinavam a outros, davam estudo bíblico, falavam sobre as coisas espirituais, mas o que estava acontecendo? Práticas impuras, orgulho, egoísmo, glorificação própria, fecharam a porta do coração. Vamos pegar cada um desses tópicos. Práticas impuras. O que seriam práticas impuras? Normalmente a gente sempre vai pensar logo o que quando fala práticas impuras? Coisas relacionadas à sexualidade. Masturbação, pornografia, isso é o que normalmente vem na nossa mente. Mas práticas impuras, existem milhares de práticas impuras. Existe ou não existe? Não só relacionado a essa área da vida, mas existem diversas práticas impuras que um ser humano pode praticar. Então, foi mostrado que essas práticas impuras, orgulho, egoísmo e glorificação própria, fecharam a porta do coração. Mas vamos pegar, então, no sentido que é mais pensado em práticas impuras. O Espírito de Profecia, eu acho que é no livro Orientação da Criança, se eu não me engano. Ela conta a história de um homem, que aquele homem, ele fazia o seguinte, ele tinha, a queda dele era exatamente nessa área da vida. E ele fazia o seguinte, ele cometia o ato impuro, depois ele ia, alguém já leu essa história? Depois ele ia para lá, para o meio da floresta, para algum lugar mais retirado, e chorava, e orava, e pedia, e tudo. Aí quando aquela sensação de condenação passava, ele voltava. Quando tinha a oportunidade de fazer, fazia de novo. E aí vem o senso da condenação. E aí ele vai de novo para o meio do nada. E começa a orar, e orar, e orar, e pedir ao Senhor, por favor, me perdoe, me perdoe. Depois ele volta para casa. Quando tem a oportunidade, lá está ele de novo fazendo. E assim era, até que ele morreu.
Pois é. Mas o que aconteceu com ele? Morreu e perdeu a vida eterna. Isso. Ela fala que ele, desde a infância, ele praticava aquele pecado, e mesmo após ele ter casado, que ele continuou praticando. E que Ellen foi orientada, não ore por ele. Deus falou para ela, não ore por ele, porque se você orar, eu posso curar, e ele vai continuar na sua prática. Já pensou? Que coisa terrível, o próprio Jesus dizer, não ore. Não ore. Pode orar. Exatamente. Então, isso mostra pra gente práticas impuras, orgulho. O que seria orgulho? Eu vou dar um exemplo de orgulho. Orgulho envolve muita coisa, mas vou dar um exemplo de orgulho. Você trabalha, ou você está em algum lugar, né, e você está fazendo algum tipo de serviço. E por algum motivo, outra pessoa junto com você faz esse serviço. E de repente, essa pessoa recebe um elogio e você não. Aí você começa a sentir assim, ó, nem reconhece o meu trabalho. E aí você começa a pensar coisa, remoer na sua mente. Coisas ali. O que é isso? O eu está vivo. O orgulho infla. Outra coisa, uma pessoa vai falar com você no trabalho, mas na hierarquia do trabalho, ela é da mesma, digamos assim, mesmo nível, mesmo grau que você. E ela te dá uma repreensão. E você olha para aquela pessoa, quem é você para falar uma coisa para mim? Você pode não dizer, mas no fundo, você ouve aquilo ali e você... Continue falando aí. O que é isso? Orgulho. A gente poderia citar diversas situações, né, da vida. Mas isso cerra a porta para Jesus. Egoísmo. E egoísmo entra aí uma ordem gigantesca de coisas. Egoísmo não é só eu não querer emprestar algo meu, não querer dar algo meu para uma pessoa que precisa. Envolve muito mais coisa. Para quem é casado, o egoísmo é algo que impera muitas vezes no casamento. Eu quero atenção para mim, eu quero que você faça o que eu quero. Isso pode ser na própria família. Faça o que eu quero, faça o que eu mando. Seja como eu espero que você seja. Enfim, diversas formas de egoísmo. E isso também faz o quê? Cerra a porta para Jesus. Glorificação própria também. Enfim, nós podemos ver diversos tipos de coisas. Mas veja só um detalhe. Queridos, alguém já leu Testemunhos para a Igreja? O volume 1, 2 e o 3. Pronto. Eu vou falar uma coisa, mas eu não vou me delongar nisso. Acho que é o volume 3, se eu não me engano. O Espírito de Profecia diz que haverá pessoas que mesmo sem nunca terem praticado um ato de adultério, serão condenadas por adultério. Como assim? Sabe por quê? Porque a lei... Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 12. Quem lembra? Porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que o quê? Do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até onde? Até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para quê? Discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então veja o que a palavra de Deus fala. E a lei também é chamada de palavra de Deus na Bíblia. O que a lei vai fazer com essa pessoa? A lei, ela discerne o íntimo. O Espírito de Profecia diz que haverão pessoas que vão ser condenadas não porque elas fizeram, mas porque a lei vai detectar assim, ó, não fez porque faltou oportunidade, porque se tivesse oportunidade teria feito, então é condenado do mesmo jeito. Pois é. Você percebe como precisamos de Cristo formado em nosso interior? Porque se Cristo não estiver formado no interior e meu exterior for perfeito, a lei não vai estar nem aí para o meu exterior. Ela vai até o íntimo da minha alma. E se no meu fundo do meu coração eu não estiver realmente desejando Jesus, a lei vai discernir isso. Se Cristo não estiver lá no fundo, mas estiver só uma capa na minha frente, a lei vai dizer o quê? Culpado.
Isso é muito forte. Quando eu li isso, eu me lembro, para mim isso foi tão forte na época, que eu me lembro que isso foi 2014, ou foi 2015. Eu estava na formatura de minha irmã, e aí tendo um monte de coisa lá, e eu aqui, né, lendo testemunhos para a igreja, enquanto estava acontecendo um monte de coisa lá. Quando eu li isso, eu fiquei assim, que isso, gente? Eu fiquei muito impactado. Parece que eu meio que saí daquele lugar, sabe? E minha mente ficou assim, uau. A lei vai lá no fundo do meu coração e vai puxar tudo. Não tem nada que vai ficar escondido. Então, por isso, queridos, que nós precisamos pedir a Deus, Senhor, mostra-me, Senhor. Agora, olha só. Perguntaram-nos, por que há tão pouca eficiência entre nossos professores? A resposta é que isso ocorre porque o pecado conhecido em várias formas é acalentado entre os seguidores professos de Cristo. E a consciência se torna endurecida por longa violação. Então aí ele vai comentar agora, né? Percebam que não são pecados por ignorância. É porque apesar de toda a luz que nos foi dada, todas as repreensões e instruções, acalentamos pecados conhecidos. Eu digo que fazemos isso e ainda estamos orando por um derramamento especial do Espírito sobre nós, quando isso significaria morte para nós. Então, a gente está pedindo a Deus, Senhor, derrama o Espírito, derrama o Espírito. E eu continuo ainda nas mesmas práticas de pecado que eu tinha antes. Deus está dizendo, meu filho, eu não posso derramar o Espírito sobre você, senão você vai morrer. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então isso é muito importante. Nós estamos chegando no final. Eu quero pedir que você abra junto comigo agora, aqui as Escrituras. Só para acordar. Foi quando ele vem como um vento tempestuoso. Vamos ver aqui nas Escrituras. No livro de Lucas, vamos abrir aqui Lucas. Na verdade, vamos passar mais um pouquinho só para frente, depois a gente volta aqui. Vamos abrir aqui nossas Bíblias. O livro de Colossenses. Vamos abrir Colossenses. Isso, Colossenses. Capítulo 3. Colossenses 3. Verso 1. Diz assim. Colossenses capítulo 3, verso 1. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, esse é um dos versos da Bíblia que mais deveriam nos deixar felizes. Por quê? A irmã Neuma, quando ela estava fazendo a meditação, ela trouxe isso. Eu quero retomar isso para a gente aprofundar isso e a gente finaliza, então, essa parte. Queridos, olha o que a Bíblia diz. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Primeira coisa, isso não é apenas uma ordem. Olhe, você já está ressuscitado, então é melhor você pensar nas coisas que são de cima. Não. Deus falou, haja luz, e houve luz. Deus falou, pensai nas coisas que são de cima. Amém, Senhor. A sua palavra fará isso em mim. Então a própria palavra que carrega o poder para fazer isso, se eu crer nessa palavra, meus pensamentos serão levados para o alto por causa da palavra. Amém por isso? Então, pensai nas coisas que são do alto. E aí no fim ele diz, porque já estáis mortos. Eu quero retomar o que a irmã Neuma falou, porque isso está no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, não lembro se é o sermão 17, que é justamente, ele fala assim, ó, a diferença entre o que você lê e o que normalmente você está crendo. Olha que coisa fantástica, eu não posso terminar com outra coisa a não ser isso. Veja só, você olha para o que está escrito, e está escrito exatamente assim, ó,
já estáis mortos. Olha que bonito isso, viu? Paulo falou isso para os Colossenses e realmente é muito bonito. Olha, eu gosto tanto de ler a Bíblia, porque eu vejo cada passagem bonita. Já estáis mortos, que coisa. Eu almejo tanto isso, sabe? Eu almejo tanto isso. Isso é incredulidade. Aí você pergunta, por que incredulidade? Se a Bíblia está dizendo, imagine Deus aparece na sua frente, personificado. Ele fala assim, ó, você já está morto. Você acreditaria? Sim ou não? É Deus que está falando. Mas Deus também está falando aqui pelas Escrituras, tá ou não está? Aí ele vem para você e fala assim, meu filho, pense nas coisas que são do alto, porque você já morreu. Aí você diz assim, eu acho que o senhor está equivocado. Sabe por que eu acho que o senhor está equivocado? Deixa eu só te explicar. Eu sou adventista, mas tenho lutado contra muitos pecados. Hoje de manhã mesmo eu menti. Esses dias eu fiz tal coisa. Senhor, eu não morri ainda, sabe? Eu quero morrer, eu só não sei como. Em outras palavras, Deus, você é mentiroso. Porque você está falando uma coisa que não é verdade. Você está dizendo que eu estou morto, quando na verdade eu estou vivo. É isso que nós fazemos com Deus. Porque Deus diz, você está morto. Aí você diz, não, Deus. Espera aí, não. Observe melhor a minha vida, Senhor. E o Senhor vai ver que eu não estou morto. Olha que coisa interessante. Quando Deus fala, Deus mente? É impossível que Deus minta. Por qual motivo? Exatamente. Aqui tem água. Se eu disser, aqui tem suco de laranja, sem açúcar, o que vai acontecer? Nada. O mínimo que vão dizer de mim é que eu sou um mentiroso. Mas se Deus fala que aqui tem um suco de laranja agora, imediatamente o que acontece? Vira um suco de laranja. Por isso que ele não pode, a Bíblia não fala que ele não quer, ele não pode, porque tudo que sai da boca dele acontece. Então, se você sabe disso e você lê, já estáis mortos, e você diz, não é verdade, você está dizendo, tu és um mentiroso. E é justamente por isso, queridos, por essa incredulidade, que a nossa vida não muda. Porque quando Deus fala assim, ó, você já está morto, mas as circunstâncias estão dizendo que eu estou vivo. Mas eu digo, amém, Senhor, eu estou morto. E se eu passo a acreditar nisso verdadeiramente, aí sim, aquilo que está na palavra se cumpre em minha vida e eu verdadeiramente estarei morto. Você percebe como nós somos incrédulos em relação à palavra de Deus? Vamos dar outro exemplo. Isso é no capítulo 19 do livro Estudo sobre Fé. Vamos dar outro exemplo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Veja como nós somos incrédulos em relação à palavra de Deus. E Deus quer remover de nós justamente essa incredulidade. Veja só, Gálatas, capítulo 2. Isso é muito maravilhoso. Gálatas 2, verso 20. É um dos versos mais conhecidos da Bíblia, mas às vezes parece que é só uma poesia. Por quê? Gálatas 2, verso 20, diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora veja, no livro Estudo sobre Fé, A.T. Jones fala assim, vamos começar falando sobre o que essa passagem não diz. Depois vamos entender o que ela diz. Essa passagem não diz que Deus amou Paulo e se entregou apenas por Paulo. Diz isso? Não, não está escrito isso. Essa passagem também não diz que eu tenho que desejar um dia estar crucificado com Cristo. Está escrito isso? Não. Essa passagem também não diz que eu devo ansiar estar crucificado com Cristo. Está escrito isso? Não. Essa palavra diz também que um dia, pela graça de Deus, eu estarei crucificado com Cristo. É isso que está escrito? Não. Mas parece que a gente olha para esse verso e lê justamente isso. A gente lê Gálatas 2,20 e diz, como eu almejo um dia ter essa experiência. Mas está escrito isso aqui? O que é que diz a palavra? Já estou. Se a Bíblia diz que eu já estou crucificado, qual é a minha parte diante desse verso? Amém, Senhor.
eu não sabia disso, mas se está escrito, então já estou crucificado. E por isso que em Romanos 8,11 diz assim, ó, que nós devemos inculcar isso em nossa mente. Porque se eu trouxer essa realidade, essa bendita realidade para a minha mente, eu realmente estarei morto. Porque essa é uma realidade. O que eu vou fazer é apenas trazer uma realidade que já existe para a minha vida. Então, se eu creio que eu já estou crucificado com Cristo, sim, agora todo o resto do meu dia vai ser diferente, porque eu já estou crucificado com Cristo. Então, se alguém for falar para mim e me der um tapa no rosto, como eu já estou crucificado, estou morto, um morto não pode se levantar para bater no rosto de alguém. Ou pode? Não pode. Ele não reage, porque ele está morto. Mas veja que é exatamente a fé na palavra de Deus que opera a morte do eu. Por que nós estamos muitas vezes vivos? Porque a gente tem constantemente dito, Deus, tu és mentiroso. Nós lemos o que está escrito e dizemos, não, não é bem assim. Não, Senhor, deixa eu te ajudar, Senhor. Vem cá, vamos trocar esse verso aqui para, eu quero muito estar crucificado com Cristo. O Senhor falou de uma forma que não está bem correta. Mas quando nós pararmos de dizer que Deus é mentiroso e aceitarmos a Bíblia como ela realmente está escrita, nós teremos um reavivamento. Porque aí você para de chamar Deus de mentiroso e a palavra que é criativa você recebe exatamente como está escrito e aí você vai ver a mudança na sua vida. Então paremos de chamar Deus de mentiroso. Deus não mente. E que essa palavra opere em mim hoje. Queridos, eu quero falar só mais uma coisa para finalizar. Esse livro, A Promessa do Espírito Santo, ele tem muito mais coisa. Eu queria muito estar mais uns 10 dias com vocês. Seria ótimo. Porém, o Espírito Santo, ele quer operar de forma individual com cada um de vocês que estão aqui. A partir de amanhã, cada um vai começar a retornar para seus lares. E tudo que foi dito aqui está registrado pelos anjos relatores. Está tudo registrado. Mas o que cada um de nós vai fazer com toda essa informação, todo esse conhecimento e todo esse poder do Espírito Santo que foi ministrado para cada um, aí vai da fé de cada um. Então, tudo que foi dito aqui, tudo que nós estudamos, poderíamos passar muito mais horas estudando, mas Deus quer fazer isso de forma individual. Nós entendemos aqui o poder da vontade, e mesmo que você não tenha inclinação para essas coisas, de estudar, pegar a palavra de Deus, ler os livros, entregue à vontade. Entregue à vontade. Não precisa entregar a inclinação nem o gosto, entregue à vontade. Que a inclinação e o gosto, ele vai operar a mudança. E eu espero que em nome de Jesus Cristo, eu vou dizer uma coisa assim, particular minha. Eu creio que não temos mais muitos anos pela frente aqui nesse mundo. Eu creio que são muito poucos. Mas eu espero de todo o meu coração, o Espírito de Profecia diz que nós seremos provados individualmente, mas eu espero fazer parte dos 144 mil. E eu espero que todos que estão aqui nesse lugar possam fazer parte junto comigo dos 144 mil. Amém. Nós, possivelmente, talvez haverá alguns rostos aqui que eu não vou ver mais à frente. Mas eu espero de todo o meu coração saber que lá na frente, quando a gente se encontrar, que seja na árvore da vida, né? Quem sabe, ou quem sabe mais à frente, mas dizer assim, olha, passamos tudo aquilo e aqui estamos nós e foi fácil alcançar o céu. Amém. É bom a gente falar que nós iremos exclamar isso. Foi fácil alcançar o céu. Pode falar, meu irmão. O tempo está curto. Está indo embora, mas a responsabilidade é gigantesca. O tempo não pode ser perdido a partir de agora. Cada segundo vai resgatar almas. Vivendo nossa arraiada. Vivendo nossa arraiada. Estão grossos. Sim. Então, nesse momento, eu irei, cadê a irmã Rose? Eu irei, nesse momento, cantar uma canção com a irmã Rose, que fala exatamente sobre quando a tentação vem, qual deve ser a nossa atitude diante dela.
que é justamente um resumo de tudo que a gente viu durante todos esses dias. E no final nós iremos fazer uma oração de entrega ao Senhor. Nós iremos fazer uma oração de consagração, uma oração de devoção completa, para que quando a chuva vier em sua plenitude, não sejamos consumidos, mas sejamos cheios dessa chuva. Vamos então.